Oi, gente, como viram, eu acabei de gravar um vídeo aqui para o canal e esse vídeo vai ser antes desse vlog. Provavelmente saiam outros até esse vlog ficar finalizado. E agora eu vou passar esse vídeo para o notebook, para editar e tudo mais. A minha intenção nesse vlog é que eu leia 2 livros. E esses 2 livros são obras que eu ganhei de Natal. E os livros são Coisas que Aprendemos pelo Caminho e o tão hypado Melhor do que nos Filmes. Essas 2 obras estão aqui já aguardando para serem lidas. Não estou com ela aqui, mas vou começar a leitura de uma delas ainda hoje. Eu estou bem empolgada para conhecer essas obras, para entender todo o hype, principalmente de Melhor do que nos Filmes. Já li um outro livro dessa autora e gostei bastante de sua escrita, da forma como ela conduz a história. E nesse eu estou com bastante expectativa também. Já a Coisa que Aprendemos pelo Caminho, eu não conheço a escrita da autora. Acredito que esse seja o primeiro livro dela, não tenho certeza, mas vamos ver como essa história vai desenrolar. Então agora eu vou aproveitar para editar o vídeo, trabalhando um pouquinho aqui nos meus conteúdos que eu pretendo liberar nas redes sociais ao longo dos próximos dias. E mais tarde, começo a leitura e venho compartilhar com vocês o que eu estou achando. Eu já gravei o vídeo, editei o vídeo, já está programadíssimo no canal, então assim, momento de conquista. Fiz a minha pausa, né, de almoço, fiz almoço, lavei louça, enfim, deixei a cozinha 100% organizada. E agora eu vou dar uma retocada na maquiagem, vou usar até aqui o celular como espelho pra gravar um Reels que vai sair lá no Instagram. E é isso. Ainda não consegui começar a leitura, né, porque várias tarefas pra fazer. E uma das coisas, assim, que eu determinei pra 2024 é realmente estabelecer uma rotina 100%, sabe? Até ano passado, assim, na metade do ano, mais ou menos, eu tinha uma rotina muito certinha. Eu determinava o horário de começar a fazer as coisas e o horário pra terminar as coisas. Só que o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e tudo mais. Chegou um período em que eu não conseguia mais fazer isso. Chegava o horário do almoço, eu parava, fazia o almoço e simplesmente não existia mais pelo resto do dia. Era como se a minha bateria desligasse, enfim, eu não conseguia mais produzir e nada. Então, essa foi uma das coisas que eu determinei pra 2024, para ser mais precisa, para determinar mesmo uma rotina de começar o dia 7 da manhã, tomar café e tudo mais, e fazer uma rotina bem regradinha e até umas 4 e pouco encerrar tudo que eu preciso fazer e sim conseguir a leitura. Hoje é um dia um pouco diferente, porque eu preciso ir ao shopping, então vou só retocar aqui a maquiagem, também já fica pronta para o shopping, e gravar esses conteúdos, e aí eu levo o livro, se eu conseguir ler ou não, senão assim que eu voltar, que vai ser por volta das 4 mais ou menos, eu consigo iniciar a leitura de um dos livros que eu falei pra vocês logo no começo desse vlog. Isso, deixa eu me maquiar aqui, porque já são 1 e pouquinho, e eu preciso produzir. Finalmente é quarta-feira, eu fiz algumas coisinhas que eu precisava fazer, algumas pendências, e agora são 1h41. Praticamente eu já adiantei muita coisa, ainda tem algumas coisinhas pra fazer, mas assim, são coisas pequenas, coisas que eu consigo desenrolar rapidamente. Então eu optei nessa quarta-feira em sentar e seguir com a minha leitura de Coisas que Aprendemos pelo Caminho. Ontem eu li 4 capítulos que foram 24 páginas, foi bem pouquinho mesmo, porque ontem eu fiz bastante coisa e já não estava mais no pique de leitura, mas decidi ler um pouquinho para manter a minha média diária, assim, que a minha meta mesmo é ler pelo menos essa média de 20 páginas por dia, pelo menos para não perder o ritmo. E pelo que eu li, aqui a gente já consegue entender mais ou menos como a trama vai seguir. Aqui a gente conhece a história da Jenna, uma mulher que foi pega de surpresa após seu marido pedir o divórcio. Foram 4 anos de casados, então assim, do nada ele simplesmente decidiu que não queria mais estar com ela, mais dividir a vida com ela. E a vida dela mudou completamente de uma hora pra outra. Ela é uma
uma mulher de 35 anos, então assim, tudo que ela construiu nesses últimos anos foi junto com o seu marido, e agora ela se vê num limbo sem fim, sabe? Ela não sabe exatamente o que fazer da sua vida. Então ela decide voltar para a casa dos seus pais durante um período até ela se restabilizar na vida. E logo no comecinho, a avó dela já fala que quer viajar, que quer fazer uma viagem assim inesperada. E a avó dela, gente, tem 90 anos e tem um pique assim surreal, sabe? É aquelas avózinhas que dá vontade de colocar no potinho, sabe? E aí a Jenna decide acompanhá-la nessa viagem. E aonde eu parei na leitura é exatamente esse ponto em que elas pegaram o carro e estão embarcando para um lugar onde a avó de Jenna não quer contar, não quer falar sobre o motivo dessa viagem, enfim. Então eu tô gostando bastante da forma como a narrativa está sendo construída. Pelo que eu percebi, é um livro curtinho, ele tem 290 páginas aproximadamente, então assim, ele parece maior por conta que as páginas da editora Faro são realmente grossas, são páginas bem grossas mesmo, então acaba parecendo ser um livro maior, mas é um livro bem tranquilo. Então agora, vou aproveitar para ler um pouquinho. Se sair esse barulho do ventilador de fundo, peço desculpas antecipadamente, porque, gente, tá impossível, tá 31 graus, vocês podem ver que nem soltaram o cabelo aqui soltar hoje, porque tá realmente impossível aguentar esse calor de verão. Já estava calor antes, né? Agora tá um pouco pior. Mas enfim, agora eu vou continuar um pouquinho a leitura e conforme eu avançar, eu venho atualizando vocês nesse vlog. Fiz uma pausa na leitura porque saiu uma encomenda da minha lojinha, então vou já deixar tudo organizado. E se você ainda não conhece a minha lojinha, o link está aqui na descrição. Eu vendo itens de papelaria, tanto papelaria office mesmo, quanto papelaria fofa, e livros novos, seminovos, tudo em perfeito estado. Enfim, link tá na descrição. Enquanto eu vou organizando essa embalagem, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a leitura, porque eu cheguei no capítulo 10 e eu quero comentar algumas coisas. Como eu falei, eu li até o capítulo 10 e o que eu tô gostando bastante é que a autora tem intercalado acontecimentos atuais, né, das duas personagens, da avó e da neta, viajando para um lugar. Entre isso, existe também os capítulos narrados no passado, em 1950, então a gente consegue entender muita coisa da história da avó e a gente começa a ficar intrigado em como a história dessas duas personagens, em algum ponto, irá se cruzar, porque eu tenho certeza que isso vai acontecer em algum momento da leitura. E eu confesso que eu gosto muito dessa mistura entre o passado e o presente, porque a gente consegue entender muita coisa da vida dos personagens, a gente consegue se apegar até mais a eles do que o normal, sabe? Então assim, tem sido uma leitura muito boa, uma leitura que tem me conquistado bastante, e eu confesso que estou cada vez mais intrigada em entender mais dessa trama, entender mais dessas personagens e descobrir o motivo de tudo, né? Porque conforme a gente vai conhecendo o passado da avó da personagem, a gente consegue entender muita coisa de como ela seguiu a vida dela, e aí a gente começa a questionar se ela seguiu porque realmente ela quis aquilo ou porque na época ela precisava agir daquela forma. Então são esses questionamentos, entre outras coisas, que vão surgindo ao longo dessa narrativa. Mas é isso, deixa eu finalizar meu pacotinho aqui, porque eu comecei, mas não finalizei ainda, e aí eu vou retomar a leitura e vou compartilhando mais com vocês. Quinta-feira e meu dia já não saiu nada como planejado. Essa última noite eu dormi apenas 4 horinhas, então assim, eu estou com muito sono, minha cabeça está doendo e não posso tomar tanto café porque eu descobri que tenho tomado muita cafeína e comecei a ter muitas palpitações, tanto é que um dos motivos de eu ter dormido pouco foi isso, que eu fui fazer um exame de noite, que tive essas palpitações. É isso! Tô aqui com a minha falta de cafeína, mas não tenho muito o que fazer. Infelizmente, são coisas que acontecem no dia a dia, né? Coisas que a gente não consegue controlar. Apesar de ter programado fazer diversas coisas, o máximo que eu consegui fazer foi estudar por 1 horinha. Eu comecei a fazer um curso gratuito sobre escrita e eu acredito que isso vai ajudar bastante nos meus próximos livros. Se você está chegando nesse vlog agora e não conhece os meus livros publicados, o link também está aqui na descrição. Mas enfim, ontem eu li até a página 78, então assim, li bem pouquinho do livro, mas tô gostando muito dessa escrita, gostando muito da forma como tudo tem acontecido. E essa
essa narrativa entre o presente e o passado é realmente algo instigante. E o melhor de tudo é que quando vai pra 1950, a gente tem uma narrativa da época de guerra. E eu adoro cenários assim, cenários narrados assim, porque eu acredito que isso traduz muito sobre muitas coisas que aconteceram na nossa história que a gente não sabe ou jamais vai saber, entende? Tipo, é realmente maravilhoso, eu gosto muito. Não sei se eu vou conseguir ler agora por conta da minha dor de cabeça, mas eu vou ficar aqui, tentar ler um pouquinho. Se eu não conseguir, provavelmente tirar aquele cochilinho antes do almoço, porque realmente, gente, hoje o dia já começou bem complicado. Vou tentar gravar ao longo desse dia, não sei como vai ser, mas veremos. No fim, gente, eu acabei não dormindo, não li, simplesmente estava buscando consultas, né? Passando no cardiologista, ver se tá tudo bem mesmo. Eu saiba que seja coisa de ansiedade, excesso de cafeína e tudo mais, ainda assim, é bom, né, gente? Quando dá esses alertas, é bom a gente cuidar. Mas enfim, agora eu estou fazendo um almocinho, tem na air fry, tô com água no fogo que eu vou fazer um macarrãozinho. Enquanto tudo isso, eu vou ler um pouquinho. Sábado. E finalmente eu apareci aqui pra conversar com vocês nesse vlog. Como vocês viram, ontem foi um dia assim muito corrido. Um dia onde eu não consegui ler nem uma página. E eu acabei gravando outro vídeo aqui para o canal. Também limpei toda a casa, que é uma coisa que eu tenho muito costume de fazer em toda sexta-feira. E depois disso eu fui editar o vídeo. Então no final era umas 9h15 mais ou menos, quando eu finalmente encerrei todas as minhas atividades. Então assim, eu já estava super cansada, eu queria só assistir algo, descontrair a mente, e é isso. Então eu acabei não lendo nada. Mas eu cheguei na página 175 de coisas que aprendemos pelo caminho. E essa leitura tem me conquistado cada vez mais. A avó da personagem é bem loucona, assim, sabe? Eu tenho gostado muito da forma como a autora trouxe essa personagem, a forma como tudo tem acontecido nessa história. Por outro lado, a gente vê a Jenna mudando muitas coisas em sua vida, tendo outras visões sobre outras coisas da sua jornada. Ela acaba conhecendo até mais sobre sua avó, sobre o passado dela. Então essa conexão que ambas estão criando tem me deixado ainda mais instigada com essa leitura. Então hoje eu pretendo finalizar essa obra. Tem uma média de 110 páginas mais ou menos para acabar, então essa é a minha meta desse sábado, finalizar. Vamos ler um pouquinho. A leitura de coisas que aprendemos pelo caminho e eu gostei bastante de como essa trama seguiu. Ao longo desse vlog eu comentei com vocês que o livro ele intercalava entre os acontecimentos da atualidade, entre a avó e a neta, e também relatava alguns acontecimentos da vida do passado da avó. E a forma como tudo isso se conectou foi realmente incrível de acompanhar. É uma história emocionante, mas também é uma história de autodescoberta, uma história onde a gente vê uma personagem lidando com a separação, com o pedido de divórcio do marido, mas que também precisava se reencontrar, precisava entender mais sobre si mesma. E essa viagem que ela fez com a sua avó foi algo realmente marcante em sua vida. Isso fez com que ela enxergasse muito além, que ela enxergasse a si mesma, que ela se
conectasse consigo mesma e percebesse muitas coisas em sua jornada. E ao longo de toda essa trama a gente vai entendendo também o passado da avó, o motivo que ela quis fazer essa viagem, o porquê depois de tantos anos ela decidiu seguir um novo rumo em sua vida. E ao longo desses relatos da avó que começaram em 1950, a gente percebe muita coisa, a gente percebe o porquê a mãe dela agiu com ela de diversas formas, os motivos que a levaram a ser tão exigente. Então tudo isso fez com que a personagem tivesse uma trajetória, tivesse uma personalidade. E isso foi incrível. A Evelyn, que é a avó, é realmente aquela personagem que conquista muito o coração. A gente consegue perceber essa evolução das pessoas, da comunidade em si, de como tudo era em 1950, das regras, de tudo mais, e como tudo foi seguindo até o momento que se encontram hoje. Eu gostei muito de acompanhar a trajetória dessas personagens. E a Jenna realmente evoluiu de uma maneira maravilhosa. Eu acho que tudo que aconteceu em sua vida, apesar de ter sido algo difícil para ela lidar, mas ainda assim ela precisava disso, ela precisava desse recomeço. Isso fez com que ela amadurecesse, que ela evoluísse, que ela descobrisse muitas coisas da sua vida. Então assim, gostei muito, muito mesmo desse livro. Então, Coisas que Aprendemos pelo Caminho é aquele livro que fala sobre família, segredos, corações partidos e como podemos aprender nos momentos mais inesperados da vida. Que tudo que acontece tem motivo e nos momentos mais inesperados a gente consegue perceber muita coisa e principalmente aprender. Então é uma leitura que eu recomendo muito. É isso. Agora eu vou fazer algumas coisinhas aqui em casa. Pretendo fazer minhas unhas ainda hoje. E vou depois começar uma próxima leitura que vai estar nesse vlog também. E o livro que eu vou ler é um livro que ficou super hypado em 2023. Eu estou mega curiosa para conhecer essa obra. E é isso. Vou compartilhando mais com vocês. Mais uma semana começando, parece que o final de semana passou voando e ao mesmo tempo que eu senti que eu não fiz muita coisa, eu senti que eu fiz muita coisa porque eu já estou muito cansada. E hoje eu comecei o dia preparando alguns conteúdos aqui pro PS, também embalei encomendas da minha lojinha. E aí por volta de umas 3 horas mais ou menos eu sentei aqui no sofá, agora são 5 e pouquinho. Eu sentei aqui e comecei a leitura de Melhor do que nos Filmes, esse livro que foi super hypado em 2023, muita gente falando dessa obra, o quanto se apaixonaram pela Liz e pelo Wes. Então agora eu comecei essa leitura e estou entendendo porque todo mundo tem amado esse livro. Eu cheguei na página 47, então eu li o prólogo e 2 capítulos. Tô gostando bastante, é uma leitura assim bem gostosinha de acompanhar, é aquele clichê que a gente ama e tem muitas referências de filmes. Em cada capítulo tem um trechinho de algum filme que a autora aborda, então isso já é bem legal. Só que ao longo da própria narrativa, ela apresenta várias outras citações de outros filmes e eu tô adorando isso. Então todas essas referências de filmes dos anos 2000 e tudo mais tem sido muito legal. Também tem referências de filmes mais antigos que eu ainda não conheço, mas tenho gostado bastante de acompanhar toda essa trama. Tem uma frase aqui que eu achei muito legal porque a gente já consegue entender mais ou menos o que vai desenrolar com esses personagens. Tem um momento que o Wes fala assim: ah, esses dois são tão diferentes e se odeiam tanto, mas espera, eles são tão diferentes assim? Porque ele tava criticando sobre um filme clichê que a Liz gosta. E aí ela fala de inimigos a amantes, um clássico, e eu super concordo, porque afinal, essa temática de inimigos para amantes é incrível, eu confesso que eu adoro. E aqui a gente vai perceber isso, porque afinal, o Wes e Liz não se suportam. Mas aí ela vai pedir uma ajuda pra ele ajudá-la nesse momento, pra ela ter um momento com amor verdadeiro, que ela acredita no amor verdadeiro e tudo mais. Então assim, tô gostando de como a história tem desenrolado. E o melhor de tudo é que, além dessas referências de filmes, a gente percebe uma personagem que é completamente apaixonada por essas comédias românticas, uma personagem que aprendeu muito disso com sua mãe, então ela acabou aderindo isso pra vida dela, ela acredita realmente que ela pode ter um amor de filme, um amor estilo essas comédias românticas, e eu gosto muito disso porque eu me identifico muito com isso, porque eu também sempre fui muito apaixonada por romance, tanto é que 90% das minhas leituras são desse gênero, porque eu amo romance, eu amo a forma como os personagens se conhecem, como eles se conectam. Se for comédia romântica, melhor ainda. Então eu gosto muito desse desenvolvimento. Então eu acabei me identificando muito, muito, muito com essa personagem. E é isso. Agora eu vou ler mais um pouquinho. Eu pretendo finalizar esse livro ainda essa semana também, porque, sério, gente, acho que finalmente chegou o momento de ler uma comédia romântica em 2024 e ficar totalmente apaixonada.
Oi gente, terça-feira e hoje eu vou gravar mais um vídeo pro canal. A minha meta pra 2024 é trazer 2 vídeos por semana, então enquanto eu gravo esse vlog eu já gravei 2 vídeos semana passada. Vou gravar mais um agora e eu acho que depois desse que eu vou gravar hoje esse vlog sai. Mas agora eu vou me organizar aqui, vou gravar um vídeo, editar e eu acho que mais ou menos é isso a minha meta pra hoje. Então vamos ver como as coisas vão acontecer. E ontem, depois de gravar o vídeo, editar o vídeo, um calor absurdo, eu não consegui mais gravar esse vlog porque minhas energias ficaram esgotadas. Mas eu acabei lendo um pouquinho do livro, um pouquinho antes de dormir. Foi bom porque deu aquela relaxada, sabe? Que eu precisava, sem câmera, sem nada, só um momento entre eu e o livro e mais nada. Mas hoje, quarta-feira, eu já comecei o dia lendo Melhor do que nos Filmes. Decidi que começaria o dia dessa forma, gravando o vlog, compartilhando, porque a minha intenção é finalizar esse livro até sexta-feira, então vou avançar um pouquinho na leitura. E eu cheguei na página 215. Estou gostando, assim, demais desse livro. Além de trazer todas essas referências de filmes, a autora tem me conquistado muito com a forma como ela tem lidado a questão do Wes e da Liz, porque o Wes está ajudando a Liz a ficar com o amor da infância, né? O amor que retornou e tudo mais. Só que por outro lado a gente consegue perceber que a Liz está começando a ter uns sentimentos diferentes pelo Wes e ele também por ela, mas tudo fica ali nas entrelinhas, sabe? Principalmente do lado dele, porque todo o livro é narrado na visão da Liz. Então, através da Liz a gente consegue perceber que ela está um pouco confusa de como as coisas estão seguindo, do que está surgindo quando ele manda uma mensagem, que são aqueles sentimentos em seu coração e tudo mais, tudo parece um pouco confuso, mas tô gostando de como tudo está desenrolando. E um outro ponto é que a autora também fala muito da questão do luto. A personagem, ela perdeu a mãe dela já tem um tempo, mas é muito perceptível o quanto ela sente falta, o quanto a Helena, que é a sua madrasta agora, tenta fazer o possível para agradá-la, para estar ali com ela, mas ela é muito relutante com relação a isso. Ela acha que qualquer coisa que Helena for fazer com ela, principalmente escolher o vestido de baile, pode ser algo difícil em sua vida, como se qualquer pessoa ou qualquer outra coisa fosse substituir a sua mãe. Então todas essas questões ao longo do livro têm me conquistado, apesar de alguns momentos eu achar que a Liz está sendo um pouco imatura por conta de algumas falas, alguns acontecimentos, mas ainda assim eu acho que faz muito sentido pela idade dela e também por tudo que ela está vivenciando. Mas enfim, tem sido uma leitura muito gostosinha, agora eu entendo realmente o hype dessa obra, uma obra que vai acontecendo aos pouquinhos, dos personagens que não se gostavam, agora são amigos. Tudo isso vai desenrolando de uma maneira bem leve, descontraída e que aquece muito o coração. E agora eu vou aproveitar para embalar encomendas da minha lojinha, fazer alguns conteúdos lá pro Instagram. Isso. Lembrando, né, que o link da minha lojinha está aqui na descrição, assim como minhas outras redes sociais também. Eu finalizei a leitura de Melhor do que nos Filmes e que obra mais fofa, cativante, com os personagens assim que conquistaram imensamente meu coração. Uma jornada onde a gente vê todos aqueles dilemas adolescentes, mas ainda em contrapartida tem a questão do luto em tudo que a personagem está enfrentando. Então assim, foi uma leitura que me conquistou do começo ao fim. Eu já até comentei nesse vlog que a forma como a personagem lidava com algumas questões, principalmente do luto, em afastar pessoas próximas a ela, foi algo que me incomodou um pouco nessas atitudes. Mas que, de outro lado,
lado acaba sendo um pouco compreensível por toda a dor e sofrimento que ela estava passando, mas também pela idade e tudo mais, aquela falta de maturidade. Mas exceto isso, achei esse enredo fofíssimo, a forma como a autora explorou um namorinho de mentirinha com personagens que são vizinhos, com um amor desde a infância, com de inimigos para amantes. Então todos esses contextos que ela apresentou ao longo da narrativa me conquistou de uma forma única. E parecia que nada iria desenrolar, passava capítulos, chegando no final e eu pensando, quando que eles vão ficar juntos? Aquela sensação de, cadê? Eu quero isso. Parecia que não chegava, mas assim, foi muito gostoso de acompanhar a trajetória do Wes e da Liz. Eu acho que foi construída devagarzinho, da maneira como deveria ser. Então toda essa trajetória dos personagens é cheia de altos e baixos, momentos assim que, socorro, não sei como eu lidaria em algumas situações, principalmente momentos um pouquinho vergonhosos que a Liz passou. Então assim, foi bem legal de acompanhar tudo isso. Hoje eu entendo o porquê essa obra ficou tão hypada, porque é quase impossível não ficar. É aquela comédia romântica bem clichêzinha, bem sessão da tarde. Eu confesso que eu adoro, então isso acabou me conquistando muito. E hoje eu entendo porque conquistou inúmeros corações também. Além desse livro, existem 2 contos na Amazon, que é O Melhor do Baile e Wes e Liz na Estrada. São 2 contos que estão disponíveis gratuitos na Amazon, que eu também vou deixar o link aqui na descrição. E eu também já aproveitei para ler esses contos. E o primeiro, que é O Melhor do que no Baile, ele é um conto de 25 páginas, onde a gente vê uma perspectiva do Wes com relação ao baile da escola. E nessa perspectiva a gente entende um pouquinho das coisas, como ele se sentiu com relação a tudo que aconteceu no enredo, mas também tem umas coisinhas extras aqui que me deixou com o coração bem quentinho. E nesse outro, Wes e Liz na Estrada, a gente vai acompanhar os 2 personagens fazendo uma viagem de carro, uma viagem para ir para a faculdade. E nessa viagem de carro muitas coisas acontecem. O pai e a madrasta da Liz vão nessa viagem também. Então, assim, muitas coisas mesmo acontecem ao longo do caminho, ao longo da estrada. E em 64 páginas eu acredito que a autora soube explorar muito bem muitos contextos desses 2 personagens. Trouxe muitas emoções também ao longo dessas páginas, além de aquecer muito o coração. Então acredito que ela soube trabalhar tudo muito bem, deixando o coração quentinho também. Então são 2 obras que são capítulos extras apenas, mas eu acho que fazem uma conexão muito legal com o Melhor do que nos Filmes. Então eu recomendo também que você leia. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar ao longo dessas 2 semanas lendo esses 2 livros. Como viram, foram obras que me conquistaram bastante. Então assim, recomendo muito a leitura de ambos. E lembrando que todos os livros que eu citei aqui, o link de cada um está aqui na descrição desse vídeo. Nos vemos no próximo. Beijos!